Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Espero que estejam bem. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2026. E aqui em casa isso marca o início da Semana do Bolo. Vocês devem lembrar que contei isso no ano passado. A Semana do Bolo é comemorada dia sim, dia não nos próximos 7 dias, pois hoje é aniversário da minha filha mais nova. Quarta-feira é o aniversário de outra filha minha. Sexta-feira é o meu aniversário e domingo é o Dia dos Pais. E minha esposa fez disso uma tradição, sendo a confeiteira que ela é, de fazer um bolo para cada um desses dias. Então, nem preciso dizer que no final da Semana do Bolo, nenhum de nós quer ver bolo por um ano depois disso. Mas, sabe, vou tentar não comer muito porque realmente não me faz bem. Mas eu vou comer um pedacinho de bolo, sabe? Certo. Tenho muito para falar hoje e não sei se conseguirei fazer este vídeo no tempo normal, que costuma ser de 30 a 35 minutos. Pode demorar mais, talvez não. Vamos começar com as Escrituras. Estou no livro Promessas de Deus para todas as suas necessidades. Estou na página 114 e este é apenas um livro que contém escrituras. O que fazer quando você está sentindo medo? Vamos ler algumas delas porque eu sei que algumas pessoas estão sentindo medo, pois estamos vivendo em um mundo louco. E eu estou te dizendo, estamos nos últimos dias. Se você não percebe isso depois das coisas que temos abordado todos os dias ultimamente, e hoje de novo, tipo, eu não sei como eu poderia te convencer, mas vamos para 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Me dá um amém. Ouvi, esse foi um ótimo amém. Que versículo maravilhoso, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estarem com medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vamos para 1 João 4, versículo 18. No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve tormento. Mas aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Vamos para o Salmo 91, o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu amo isso. Vamos para o Salmo 91, versículos 4 a 7. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lindo. Vamos fazer outra parte do Salmo 91, versos 10 e 11? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Lindo. Vamos fazer mais alguns. Provérbios 3, versículos 25 e 26. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará o teu pé de ser preso. Lindo. Isaías 54, versículo 14. Na justiça serás estabelecido. Estarás longe da opressão, porque não temerás, e do terror, porque ele não se aproximará de ti. E mais uma, Salmo 56, versículo 11. Em Deus pus a minha confiança, não terei medo. O que pode o homem me fazer? Estamos vivendo dias incríveis agora. Estou te dizendo, simplesmente não consigo acreditar no que estamos vendo. O arrebatamento se aproxima. Precisamos começar por aqui. Você sabe quantas vezes eu li postagens do nosso irmão Marty Breeden? Ele está no hospital e precisa das nossas orações. Vou ler a postagem que fez ontem à noite. Ele disse uma breve atualização. Estou no hospital sendo tratado por insuficiência cardíaca congestiva. Eu tenho grandes quantidades de líquido ao redor do meu coração, meus pulmões, meu abdômen e membros inferiores, especialmente meus pés. Eles estão me tratando com Lasix, grandes quantidades de Lasix. O excesso de líquido está causando muita dor e desconforto em todo o meu corpo. Neste momento estou totalmente imóvel. É uma grande sensação de vulnerabilidade. Amanhã de manhã, ou seja, agora enquanto gravo isso, vou começar fazendo um ultrassom no coração e outros exames para tentar isolar o problema. Admito que esperei demais para vir. Todos fazemos isso, ao que parece. A equipe do hospital é ótima e me trata bem. Tenho um caminho difícil pela frente.
Peço orações, especialmente pela minha esposa Geórgia, que está exausta. Agradeço muito pela visita incrível da minha filha. Ela cuidou muito bem do pai. Amo vocês. Por favor, vamos orar por Marty, sua esposa e filha nesse momento. Marty é um cara durão, cara. Ele foi policial por décadas. Ele é um cara forte, mas estaremos orando por você, irmão. Nós te amamos. Certo, então por onde começamos? Por onde começamos? Acho que vou começar por aqui. Porque isso foi como Amir Tsarfati disse ontem de manhã bem cedo. E olha, ele estava certo. Ele compartilhou uma postagem de Netanyahu no X que dizia: atacamos em Dahiyeh, em Beirute, alvos da organização terrorista Hezbollah. Israel não vai tolerar disparos em seu território. Então, ontem de manhã, o Hezbollah lançou drones explosivos no norte de Israel e Israel retaliou. E foi isso que Amir Tsarfati disse. Ele disse que você não vai precisar esperar muito para ouvir que Israel está tentando sabotar o acordo, esse suposto acordo de paz. Só lembre-se de quem decidiu lançar drones explosivos primeiro. Certo, então o Hezbollah lança os drones. Israel retalia. Netanyahu se recusa a retirar as FDI de suas posições no sul do Líbano. Ele deixou claro aos negociadores com o Irã que qualquer decisão tomada nessas conversas não vinculará Israel nem impedirá o país de permanecer no Líbano e continuar sua luta contra o Hezbollah. Chegou a hora de pôr um limite e, se necessário, dizer não, até mesmo ao seu aliado mais próximo e confiável, os Estados Unidos. O choque de interesses está agora em pleno andamento. Enquanto um lado busca cerimônias de acordos e uma imagem favorável, o outro luta por sua própria sobrevivência. As palavras de Balaão sobre a nação de Israel raramente foram tão verdadeiras. Pois do topo das rochas eu o vejo, e das colinas eu o contemplo. Eis ali um povo que habita sozinho, que não se considera entre as nações. Números 23, versículo 9. Foi isso que ele disse. Então, o que você acha que o presidente Trump disse sobre isso? Sabe, vamos ver. Aqui está. Esta é a postagem dele na Truth Social de ontem de manhã. O ataque desta manhã a Beirute não deveria ter acontecido, especialmente em um dia especial, quando estamos tão perto de um acordo de paz com o Irã. Israel tem o direito de se defender contra ameaças, mas o ataque ao qual estava respondendo foi muito pequeno e sem significado. Ninguém ficou ferido, machucado ou morreu. E isso não deveria atrapalhar esse processo importante? Podemos todos voltar uma semana. Nós lembramos o que aconteceu na semana passada. Quando o Irã atirou e derrubou alguns helicópteros Apache do céu, ninguém se feriu. Nada aconteceu. E os Estados Unidos bombardearam o Irã por 2 dias, dizendo que estavam respondendo a esse ataque. Ninguém se feriu. Os helicópteros Apache nem foram abatidos em território dos Estados Unidos. Mas agora, quando Israel é atacado em seu próprio país, o presidente Trump diz: vocês não devem responder. Ninguém se feriu. Isso é o auge da hipocrisia. Você sabe como eu sou. Eu não idolatro Trump. Eu não odeio Trump. Ele não é meu Senhor e Deus. Ele não é Satanás. Agora eu estou vivendo em um país onde você tem que ou idolatrar ele ou desprezar ele, e não pode haver um meio termo. Eu não sou esse cara. Jesus é meu rei e meu Deus. O presidente Trump é meu presidente. Quando ele faz algo bom, digo bom trabalho. Quando faz algo ruim, digo trabalho ruim. Tenho esse direito, não? Todos temos. Mas eu estou vivendo em um país onde há muito poucas pessoas que concordariam com o que acabei de dizer, porque elas estão tão presas na adoração ou no ódio por ele que não conseguem ver a floresta por entre as árvores. Tudo bem? Esse pode ser um desses vídeos. Estou meio sarcástico hoje, só avisando, ok? Vou continuar com a postagem dele na Truth Social. Estamos muito perto de um acordo que trará paz para a região, inclusive para o Líbano. Todos os lados devem recuar. Não deve haver mais ataques de Israel em todo o Líbano, nem de qualquer outra parte, incluindo o Hezbollah, contra Israel. Isso pode ser o começo de uma paz longa e bonita. Parece a última frase de Casablanca, mas isso também não é Casablanca. No fim daquela frase, eles iam para a guerra, e nós também, pois todo esse acordo, chamado de Tratado de Paz, não tem relação com paz, apesar de o mundo todo chamá-lo assim.
É um memorando de entendimento. É um acordo que diz que vamos começar a negociar agora. De volta à estaca zero, de verdade. É isso que realmente é. Tudo bem. O Irã diz que vai se abster de realizar sua retaliação pelos ataques israelenses de hoje em Beirute, porque ontem o Irã passou o dia todo dizendo que iria bombardear Israel em retaliação por Israel ter bombardeado Beirute. Eles afirmaram que isso ocorreu devido às concessões de última hora de Trump, como preservar a integridade territorial do Líbano, retirar Israel da fronteira libanesa, o que não acontecerá, e suspender imediatamente o cerco. O Irã diz, não vamos bombardear, já vencemos. Vencemos hoje e eles tiveram uma grande vitória ontem. Sabe, uma vitória temporária. Israel divulgou hoje que Trump ficou frustrado porque Israel atacou Beirute poucas horas antes de, segundo ele, um acordo ser assinado com o Irã. Trump afirma que, já que os ataques do Hezbollah não feriram ninguém, Israel não deveria ter reagido. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, classificou o ataque preciso de Israel como proporcional. E o secretário de Estado, Marco Rubio, pediu ao Irã que se abstivesse de atacar Israel em resposta. Então isso apareceu ontem à noite, no meu horário, no início da noite no horário de Nova York. O presidente Trump enviou isso. O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos. Eu, por meio desta, autorizo totalmente a abertura sem cobrança de taxas do Estreito de Hormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores, deixem o petróleo fluir. Israel disse hoje, Trump afirma que o acordo com o Irã está feito, mas o Irã ainda tem seus mísseis, seu urânio, seus representantes ameaçando Israel e a estabilidade regional, deixando Jerusalém a questionar. O que foi ganho? Nada. Nada foi ganho. O Irã conseguiu tudo o que queria até agora. Agora, isso pode mudar de uma hora para outra. Nós sabemos disso. Até o momento, o Irã conseguiu tudo o que queria. Vamos continuar. Foi o que Amir Farsad afirmou. O Irã recebe alívio imediato das sanções sem ceder nada. Sem urânio, programa de mísseis balísticos ou representantes, nada. Na verdade, está pior que antes da guerra. Como alguém disse uma vez, o Irã nunca venceu uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação. Agora veja, isso não deveria te preocupar. Se você conhece profecias bíblicas e o quão próximo está o arrebatamento, é assim que tudo deveria ocorrer, certo? Lutar ao lado dos Estados Unidos, lutar ao lado de Israel contra o Irã, não parece tão profético quanto os Estados Unidos virando as costas para Israel. Perceba que isso revela os tempos atuais, pois o mundo todo se voltará contra Israel. Em breve veremos o motivo. Isso vai acontecer nas próximas semanas, e estamos chegando muito perto do arrebatamento da igreja, eu acredito. Muito perto. Baba do Baba News compartilhou isso. É importante enfatizar um fato simples. Os Estados Unidos têm corrido para fechar um acordo. O Irã não. Não se apressa em fechar acordo quando está ganhando. Bom senso. Você certamente não faz postagens frenéticas, apavoradas e confusas a cada poucas horas, implorando e suplicando para que todos acreditem que um acordo está prestes a acontecer, enquanto você critica seu principal aliado no Oriente Médio e elogia o lado oposto. Além disso, você também não paga 24 bilhões de dólares para o lado oposto em troca de uma promessa vaga e contraditória que o Irã já violou repetidamente com todas as outras administrações no passado. Obrigado, Baba. Ele também compartilhou isso. Ele compartilhou uma postagem dizendo que todos os pontos importantes do Irã foram acertados no memorando com os Estados Unidos, segundo o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã. O funcionário iraniano diz que as conquistas militares do Irã são a razão pela qual o memorando foi firmado. E Baba disse, repare como as exigências do Irã foram atendidas e como as exigências dos Estados Unidos estão ausentes. O Paquistão diz que o acordo de paz está previsto para ser assinado em 19 de junho nesta sexta-feira, após a reunião do G7 em Paris. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou, não aprovamos o memorando até que nossas exigências finais fossem incluídas no texto. Em outras palavras, nada feito, pegamos vocês.
Netanyahu informou ao presidente Trump que Israel não retirará as forças das FDI do Líbano e não se considera vinculado à cláusula libanesa no acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Coisas malucas vão acontecer em breve neste mundo, confie em mim. O presidente iraniano Pezeshkian diz: não vamos nos curvar ou nos submeter a ninguém. Bem, você não precisa, nós simplesmente vamos entregar para você. Sabe, vocês estavam perdendo a guerra terrivelmente, mas são ótimos negociadores. Ótimos. Eles é que deveriam ter escrito o livro A Arte da Negociação, de verdade. O Irã afirma que os Estados Unidos não tiveram opção além de aceitar a derrota. Outra do Bubba News. Ele afirmou que Netanyahu disse a Trump que as forças de defesa de Israel não sairão do Líbano e que Israel não está preso à cláusula do Líbano no memorando de entendimento. Isso é o memorando. O acordo de paz não existe, aliás, exatamente porque tudo o que é um acordo para continuar negociando, sabe? É só um acordo para parar de lutar e depois definir os termos da derrota. O que realmente vai acontecer é que Trump vai concordar com todas as exigências do Irã, uma por uma, espaçadas ao longo de semanas para que a derrota fique menos óbvia. O Irã está conseguindo o que queria. Basicamente, o Irã venceu. Até agora sim, parece que é isso. Agora, de novo, vou dizer o seguinte: tudo pode mudar de uma hora para outra. Aprendemos isso, certo, nos últimos meses. Estados Unidos e Israel podem atacar o Irã hoje à noite. Não acho provável, mas também não previ alguns eventos recentes. Do ponto de vista da profecia bíblica, esse é um resultado melhor e mostra mais claramente os tempos atuais do que se estivéssemos ao lado de Israel. Sabe, isso foi um trecho que vi no raptorered.com. Dizia assim: depois de tudo o que aconteceu, agora voltamos à estaca zero com o Irã. Parece haver uma enorme confusão sobre o que acabou de acontecer. Estados Unidos e Irã não fecharam acordo de paz permanente. O que os Estados Unidos e o Irã concordaram foi com uma extensão do cessar-fogo por 60 dias e o início de um período de negociações de 60 dias sobre o programa nuclear do Irã. Esse memorando de entendimento basicamente nos coloca em uma posição muito semelhante à que estávamos pouco antes do início da guerra. Antes da guerra, o tráfego no Estreito de Hormuz fluía normalmente. Não havia bloqueio naval dos Estados Unidos e estávamos envolvidos em negociações complicadas sobre o programa nuclear do Irã. O memorando de entendimento nos leva de volta a esse ponto, mas também dá aos iranianos o bônus da liberação de 25 bilhões de dólares em ativos congelados. Então, estamos de volta à estaca zero com o Irã. A única diferença é que agora o regime iraniano tem acesso a muito mais dinheiro. O programa nuclear iraniano foi a principal razão da guerra e nada foi resolvido. As questões complicadas permanecem, então não entendo o motivo de tanta animação. No final das contas, os iranianos nunca vão concordar com o que os Estados Unidos e Israel querem que eles façam. E agora, como os iranianos vão ter 25 bilhões de dólares extras para gastar, eles terão muito menos incentivo para ceder. Mas pelo menos hoje o mundo está comemorando. Perfeito. Perfeito. Escute isso. Ontem à noite, por volta das 20 horas no horário de Nova York, o presidente Trump postou isso na True Social Network. Gostei de como ele escreveu. Esse grande acordo vai trazer, rufem os tambores, paz e segurança para toda a região. Muitos presidentes tentaram fazer a paz com o Irã e todos falharam. Exceto por mim. Desculpe, espere um pouco. Todos falharam antes de mim. Pela primeira vez, líderes da região encontraram um presidente capaz de ajudar a conquistar a verdadeira paz. Rapaz, ele vai se arrepender dessas palavras porque não vai ter paz de verdade chegando naquela região. Qualquer pessoa que entende de profecia bíblica sabe que estamos em um período em que guerras proféticas estão ao nosso redor desde 7 de outubro de 2023 e elas vão aumentar. Não vai haver paz. Não vamos ficar cantando Kumbaya em relação ao Irã, Israel e o resto do Oriente Médio. Após o acordo de sexta-feira para remover minas e reabrir o Estreito de Hormuz, o petróleo voltará a fluir em ambas as direções para a região e para o mundo. Então foi isso que ele enviou ontem à noite. E, novamente, o Insider Paper compartilhou isso.
O ministro da Defesa de Israel afirmou na segunda-feira que as forças israelenses ficarão no Líbano, Síria e Gaza por tempo indeterminado, mesmo após Estados Unidos e Irã concordarem em encerrar a guerra no Oriente Médio, incluindo o Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu estamos seguindo uma política clara segundo a qual as forças de defesa de Israel permanecerão nas zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza por um período ilimitado de tempo, a fim de proteger a fronteira e as comunidades israelenses de lá contra elementos jihadistas. Esse foi Israel Katz. Ele afirmou isso em declaração, sem mencionar o acordo entre Estados Unidos e Irã. Ele afirmou que a área será limpa de moradores locais e de toda a infraestrutura terrorista, tanto acima quanto abaixo do solo, incluindo casas nas vilas da linha de frente usadas como postos avançados terroristas, que serão destruídas. Então, Israel não tem planos de se retirar do Líbano, e isso supostamente é uma das cláusulas desse memorando de entendimento. Precisamos de um novo nome para isso, mas ainda não pensei em um. Preciso de tempo e da sua ajuda. Amir Safadi compartilhou isso. O presidente Trump disse isso ao New York Times. Citação: Netanyahu é um cara muito difícil. Os ataques quase causaram o colapso do acordo. Ele deveria ser grato a nós por isso. Porque se o Irã tivesse uma arma nuclear, Israel não existiria mais em 2 horas. E Amir disse: que o Senhor humilhe e mude o coração desse homem. Amém. Amém. Ele tem se dado muito crédito. Ele disse outro dia: se não fosse por mim, Israel não existiria. E naquele momento foi tipo, uau, cara, fala sério. Incrível, tudo inacreditável. O que mais? Israel hoje compartilhou isso. No primeiro dia da guerra, o presidente Trump incentivou os iranianos a retomarem seu país após a campanha militar americana. Do ponto de vista israelense, porém, o acordo que ele fez fortaleceu ainda mais o regime da República Islâmica. Me sinto muito mal, e sei que muitos de vocês também, pois houve muitos comentários. Sinto pena do povo iraniano incentivado a se levantar, derrubar o regime, pois prometeram armas e ajuda, dizendo que estavam prontos para agir. Então eles corajosamente vão às ruas. Pelo menos 40 mil deles são mortos pelo regime. Veja só, 3 ou 4 meses depois, o regime voltou ao poder. Eles conseguiram tudo o que queriam, conforme a profecia bíblica. Eles conseguiram tudo o que queriam. E agora o povo provavelmente está dizendo: e agora? O que fazemos? Por que ouvimos Netanyahu e Trump? Por isso, ore por eles, por esses líderes e pelo presidente Trump. Eu oro por ele o tempo todo. Sei que muitos odeiam ele e não oram, mas não é o que Jesus quer. Só queria falar isso. Ele também não quer que você o ame tanto a ponto de ele se tornar tão importante que não importa o que ele faça, até quando virar as costas para Israel, é tipo, tudo bem, porque ele é meu president, e Deus o colocou lá por um motivo. Sim, Deus colocou. E Deus está usando ele para muitos propósitos, nem todos são bons. Há muitas coisas acontecendo, e nenhum presidente nos empurrou tão rapidamente para a tribulação de 7 anos. Eu sei que é questão de tempo e tudo mais, mas sabe, eu votei nele. Lembre-se, sempre lembre disso. Eu votei nele 3 vezes. 16, 20 e 24. Certo, aí está. Certo, onde estou? Aqui está um pouco da reação de todo o mundo a esse acordo de paz. Porque se o mundo gosta disso, você sabe que tem algo errado, certo? Se o mundo gosta disso, o mundo odeia Israel. Nós sabemos disso. Então, sempre que os crentes começam a odiar Israel e o povo de Israel, eu fico tipo, opa, tudo bem. Bem, você faz parte do mundo. Sabe, leia a Bíblia de novo. Mas a primeira-ministra italiana Meloni agradece sinceramente ao Catar, Paquistão e todos os mediadores pelo acordo entre Estados Unidos e Irã. Em seguida, o primeiro-ministro Modi celebra o acordo entre Estados Unidos e Irã. Citação: a Índia espera que a implementação desse entendimento ajude a restaurar a paz e a estabilidade na região, garantindo a liberdade de navegação e comércio. O ministro das Relações Exteriores da Polônia afirmou haver esperança de um acordo duradouro entre Estados Unidos e Irã. Bem impressionante. Mas, enquanto isso, a mídia iraniana zombou de Trump. Provamos que a única opção para a América era aceitar a derrota. Essa foi uma citação deles ontem à noite.
Certo, pronto, você está atualizado. Agora você está atualizado. Fui um pouco sarcástico hoje, não fui? Enfim, isso realmente me surpreende. E não deveria. Estamos vivendo nos últimos dias. Mas, cara, se antes desse vídeo eu já achava que o arrebatamento estava muito próximo, agora então, depois de tudo que li hoje, parece que estamos muito, muito, muito no fim da estação. E uma das coisas que está nos mostrando é a hiperódio contra as pessoas que acreditam em um arrebatamento pré-tribulação está aumentando. Está me surpreendendo quantas pessoas. Vocês interpretam as escrituras de forma estranha, como se nos acusassem. O ódio aumenta porque estamos chegando perto e Satanás percebe isso. O arrebatamento da igreja está muito próximo. Confira isso. Começo das notícias de Soros compartilhadas no Telegram. De acordo com o Instituto do Templo Maisel Tov, nasceu uma novilha vermelha pura. Uma novilha vermelha nasceu na Galileia. Tomarão para você uma novilha vermelha pura. Números 19:2. À sombra da guerra no norte, uma novilha vermelha pura nasceu em uma fazenda leiteira nas montanhas da Galileia. Agora há problemas com essa novilha. Não sei se é realmente ela. Eu não acho que seja porque colocaram um brinco na orelha dela no dia em que nasceu e a removeram cuidadosamente 8 dias depois do nascimento. Mas eu imagino que isso provavelmente deixou uma cicatriz. Curioso que novamente falam de novilhas vermelhas, o que só indica que o arrebatamento se aproxima, já que haverá um terceiro templo na metade da tribulação de 7 anos. Quanto mais falam das novilhas e da construção do templo, mais mostra como estamos próximos. Tudo bem. Que horas são, cara? Eu vou me atrasar? Esse é um verdadeiro mundo de palhaços. Se você estiver entediado, pode desligar o vídeo. Eu não te culparia. Você precisa ouvir esse mundo de palhaços. Dentro do ecossistema de IA de Elon Musk, como XAI, Tesla, X, Neuralink e SpaceID, SpaceX estão convergindo. As ambições de IA de Elon Musk agora vão desde chatbots e redes sociais até robotáxis, implantes cerebrais, robôs humanoides e naves espaciais. No centro está a Shai, a empresa por trás do Grok. Ao redor dela estão X, Tesla, Neuralink e SpaceX, empresas separadas com produtos muito diferentes, mas com necessidades cada vez mais sobrepostas de dados, computação, robótica, autonomia e tomada de decisões em tempo real. A Neuralink está na extremidade mais distante do mapa de IA de Musk. A empresa está desenvolvendo interfaces cérebro-computador que permitem às pessoas controlar dispositivos digitais com sinais neurais. Seus primeiros estudos clínicos em humanos buscaram ajudar pessoas com paralisia a recuperar a independência interagindo diretamente com computadores. Por enquanto, a Neuralink é principalmente uma empresa de tecnologia médica e não um negócio convencional de IA. Estrategicamente, isso indica um futuro próximo em que a interface entre humanos e computadores será muito mais direta. Eles querem conectar você a um computador, o seu cérebro. Eles querem alterar o seu DNA. Eles querem mexer na fiação do seu cérebro e conectar você a um computador. Esse é o mundo dos palhaços. Eles nem têm essa tecnologia. Eles têm uma tecnologia incrível. Estamos vendo isso. Tecnologia incrível, mas eles nem sequer têm tecnologia para nos dizer como vai estar o tempo neste fim de semana. Isso é o que sempre me deixa impressionado, porque a previsão do tempo, os aplicativos de clima que eu tenho, estão sempre errados. Eu tenho 3 deles, e todos são diferentes. Cada um dá uma previsão diferente. Você precisa ler nas entrelinhas de todos para acertar a previsão. É uma tecnologia incrível que eles têm com tudo isso. Mas eu não consigo descobrir um jeito de tomar café sem derramar na minha camisa branca. Então, sabe, fico feliz que eles estejam no comando da tecnologia e não eu. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu só estou esperando por ele. Leva-nos para casa, Senhor. Vamos ler alguns comentários do dia? Larry, orações por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo que estão passando por isso.
Situações financeiras difíceis, perda de emprego, demissões, problemas de saúde, estresse causado por problemas familiares, questões relacionadas ao trabalho, insegurança alimentar e muitas outras coisas. Orações pelos agricultores que estão passando por tempos difíceis com enchentes, secas, granizo, tornados e pragas. Nossa redenção está próxima. Você está certo sobre isso, Larry, e essa é uma boa oração. Obrigado. Alegrem-se sempre, foi dito hoje. Se ouvirem a voz dele, não endureçam o coração como fizeram na rebelião. O tempo está se esgotando, seja salvo hoje. Amém. Obrigado. Amém. Eu gosto deste, Sharon disse. Sim, a era de ouro está chegando. Em breve estaremos andando em ruas de ouro. Amém. Essa é a era que eu espero. Amém, Sharon. Beth, esperar e vigiar por Jesus me mantém afastado. Desculpe, deixe-me recomeçar. Esperar e vigiar por Jesus me impede de ser do mundo e mantém meus olhos nele e em sua palavra. Amém, sim. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mais uma, Rita. Eles sempre dizem que os melhores dias estão por vir e que o melhor ainda está por vir. Quem criou essas fases, sabe, essas frases? Obrigado. Família, nós vamos experimentar esses dias muito, muito em breve. A vida que teremos com o Senhor será além de incrível. Eu faço minhas orações todos os dias, pelos que não são salvos, esperando que mudem seus caminhos rapidamente. Amém, irmã? É isso aí. O tempo é muito curto. E se você não conhece Jesus, sabe, você está ficando sem tempo. Sabe, nós estamos nos últimos dias. Tudo o que eu falei hoje me mostra, poxa vida, estamos tão perto de ir para casa. Estamos chegando muito, muito perto. Não estou marcando um dia ou uma hora. Não estou dizendo que tem que ser no próximo mês ou 2. Ou não estou... Só estou dizendo que estamos chegando. Eu não olho para períodos de tempo assim. Observo os acontecimentos no Oriente Médio, como Israel está sendo tratado e o que ocorre lá. E eu olho para todas as notícias e os eventos do dia e para a época em que estamos, e eu penso... Estamos chegando perto. Posso estar errado? Posso, mas não acho que esteja. Acho que a maioria concorda comigo. Estamos perto de ir para casa. Nunca vi algo assim. Você realmente acha que o Irã vai cumprir qualquer acordo agora que basicamente dissemos a eles: aqui está o JCPOA, versão Obama 2.0? Aqui está um pouco de dinheiro. Você sabe, eles vão começar a lançar coisas dizendo que isso não vai levar à paz, mas sim à guerra. Sabe, mas eu também acho que isso está levando a... Talvez eu esteja errado. Estou apenas especulando aqui. Acho que isso vai deixar o presidente Trump furioso com Netanyahu em breve, tipo, acabou para você. Talvez eu esteja errado. Talvez consigam reparar o relacionamento por um tempo. Eu não acho. Acho que o presidente Trump vai insistir nesse acordo e seguir cedendo ao Irã aos poucos, como o Baba falou, semana após semana. E então, em algum momento, você sabe, Israel vai continuar bombardeando o Líbano. O mundo todo vai ficar se perguntando por que eles estão fazendo isso. Eles nunca percebem que estão sempre reagindo ao que lhes aconteceu. Eles vão surtar. Estamos vivendo os últimos dias. Se você não conhece Jesus, o tempo está acabando. E você precisa saber que, há 2000 anos, ele veio aqui em uma missão de resgate porque Jesus quer passar a eternidade com você. E ele pagou o preço por você com o sangue dele. Com o sangue dele. Foi uma missão de resgate. Todos nós somos pecadores. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus. Precisamos que esse problema do pecado seja resolvido. E é por isso que Jesus veio. E ele se fez carne. Nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E ele andou neste mundo 100% Deus, 100% homem. Ele foi perfeito. E seu desempenho foi perfeito porque ele é o Deus homem e veio aqui como o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Então ele veio aqui para morrer naquela cruz, para derramar sangue, porque uma vez que você coloca sua fé nesse sangue, uma vez que você diz, Jesus, eu creio que tu derramaste esse sangue para me lavar e me deixar mais branco que a neve, para remover completamente o meu problema com o pecado. Sabe o que acontece? Seus pecados são lavados e você fica mais branco que neve. E quando você diz para Jesus, Jesus, eu sou um pecador e tenho fé nesse sangue e creio na tua obra consumada na cruz. Eu sei que pregaram você na cruz. Você derramou aquele sangue precioso. Você morreu. Você foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, preciso de um Salvador e você é o do mundo.
No exato momento em que você crê, você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você está pronto para o arrebatamento quando ele acontecer. Se Deus tirar seu fôlego antes disso, você estará com o Senhor. É algo incrível. Jesus pagou pelos nossos pecados com o seu sangue. Quando cremos no sangue expiatório e entendemos que precisamos de um pagamento pelos pecados, confiando em sua obra consumada, somos salvos. Somos salvos. Deus é bom. Deus quer passar a eternidade com você. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele quer que todos se arrependam, que deixem a incredulidade e passem a crer no Filho unigênito de Deus, Jesus. Ok? Leve isso a sério. É uma decisão séria a se tomar, porque você vai passar a eternidade com Jesus ou vai passar a eternidade separado de Jesus. Essas são as únicas duas opções. Se você continuar adiando e enfrentar Jesus no dia do julgamento, ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. E isso vai ser horrível. Esse será o pior momento da sua vida, pois você perceberá: estou diante de Deus e indo para algum lugar. Isso será realmente terrível. A Bíblia retrata o inferno como um local de choro, lamento e ranger de dentes. Mas Tom, não quero crer em um Deus que me mande ao inferno. Não precisa, pois ele não faz isso. Ele enviou seu Filho unigênito para pagar por seus pecados com seu sangue. Você está indo para lá. Se ouvir isso e pensar que não quer esse plano de resgate, peça outra coisa, algo mais fácil. É muito fácil. Você crê e é salvo. Você crê. Somos salvos pela graça, que é um presente não merecido de Deus, um favor imerecido. Somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus e no que ele fez por nós, e fé no sangue que simplesmente nos purifica. Certo, é isso que eu tenho para dizer. Hoje de manhã, em meu tempo de oração, orei por quem assistisse a este vídeo, e se não formos arrebatados hoje, por que não? Acho que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.